Vamos voltar pro Santos Dumont? Vamos. Que a gente deu uma pincelada no que é gostoso também. A gente acelerou na parte mais interessante, que é do 14 bis. Sim, né? então vambora. Justamente ali, o Arcade Diacon foi o cara que bancou um prêmio nível mundial. Ele ganhou o prêmio. Aí chamou os irmãos Wright foram chamados, vocês que dizem que voam, venham aqui, ganhem um modesto prêmio, tá? Na época era 1.500 francos para 25 metros. Nessa época, os Wright diziam que voavam 38 quilômetros, eles diziam. Puta, eles são eles podiam fazer o seguinte, se eu fosse eles, bicho. eu teria mandado um telegrama, já que eles gostam desse negócio de telegrama, falou, já que é 25 metros, multiplica isso, né, pega 38 quilômetros e me paga proporcional, né? Podia ter feito isso. Aí, esses tios são muito loroteiro, bicho. Tanto é que Santos Dumont foi o cara que voou, bateu 60 metros, 65 metros, por aí. E naquela época, os Wright mandaram uma carta pro Capitão Ferber, que foi um dos organizadores da competição, que era um cara do exército francês, na época não tinha aeronáutica, era exército. E aí mandou contestando, falando assim, olha, mas vocês estão premiando o cara aí com um voo de 60 metros, eu vou 38 quilômetros. Ele falou, olha, tem um outro prêmio aqui para 100 metros, venha. E de novo eles não foram. É lógico, não tinha nada, é lógico. Isso que é o Eles podiam já cruzar o Atlântico voando, né? E olha só. Vai pra Europa de avião. Vem de avião, você pousa aqui, anda 100 metros e ganha o prêmio, cara. A parte mais legal é que, enfim, eles não foram em nenhuma das competições, eles foram. Na terceira competição, que Dumont já tinha abrido mão, já os franceses já estavam ganhando, porque só um brasileiro ganhando na França estava pegando mal ali, né? Pegando mal, Aí o Farman ganhou em 1908 o voo de 1 quilômetro, foi o primeiro a fazer um voo de 1 quilômetro. E naquela época, os irmãos Wright, pela primeira vez, eles foram para a França, só que em vez de levar o avião deles para ganhar essa competição do voo de 1 quilômetro, já que eles voavam 38 quilômetros, não, eles foram lá assistir. Compraram um motor... Eles foram aprender, cara. Que Santos Dumont usou no 14 bis, o Antoinette. Compraram. E aí eles voltaram pra Europa. Pra ver se voava. Em agosto, que eles mostraram o primeiro voo. Puta Miguel. Uns puta irmão Miguel deve chamar agora. Irmão... Bora, vai safanaram o motor do Santos Dumont, então. Os irmãos Miguel, velho. Então, aí... Os irmãos Wrong. Os irmãos Wrong. Os irmãos Wrong. Então, eles mandaram adaptar o motor, o mesmo motor do 14 bis, o Antoinette, por uma empresa chamada Barriquet Marret, que era uma empresa francesa, adotou esse motor, produziu sob licença da Antoinette, o Levavasseur, mesmo de Dumont. E aí, quando eles implantaram esse motor, eles fizeram o primeiro voo na Europa, que foi um voo de 1 minuto e 45 segundos. Que na época era pouco. E mesmo assim teve uma baita de uma badalação em torno dos irmãos Wright. Né? Lógico. Porque o estrangeiro, o cara já voava, dizia que já voava, não sei o quê. Mas 1 minuto e 45 segundos não era nada. Já tinha cara que voava 40 minutos em 1908. Aí. Então, em 1908. Então, assim, praticamente... tem que tomar uma você vê que era os irmãos Bleff. Na época, eles eram chamados de irmãos Bleff. Tanto é que o Smithsonian não aceitou usar os irmãos Wright como precursores da aviação até 1948. Eles não aceitavam porque as provas eram muito ruins. Sim. Ou seja, os próprios americanos contestavam os irmãos Wright. Por que depois? Quando a Segunda Guerra. Tá. Veio a Segunda Guerra, tava à procura de heróis. Aí eles fizeram um acordo com o Museu Britânico, que tinha uma réplica desse flyer dos irmãos Wright, e a réplica era o acordo foi o seguinte, a gente por $1 devolve essa réplica do Museu de Londres para o Smithsonian, e em troca o Smithsonian tem que defender a tese de que os irmãos Wright foram os precursores da aviação, os pioneiros. Então, se o Smithsonian hoje quebrar esse contrato, ele perde a réplica. Então, foi uma coisa que hoje é um documento público, que você tem, não é... Pô, mas não pode fazer outra réplica? Não, mas aí que tá, eles preferem manter a história americana viva. Entendi. É uma coisa deles, não vão enaltecer Santos Dumont lá nos Estados Unidos. Não vai. Tanto é que o cara que eles deveriam, o Smithsonian, que é o maior museu hoje aeroespacial do mundo, eles deveriam louvar, era o Glenn Curtiss, que foi o primeiro cara a voar nos Estados Unidos.
voou antes dos irmãos Wright, voou em público. Só que esse cara voou em 1908. Também não cabia, porque Santos Dumont tinha voado antes. Sim. Então eles precisavam arrumar alguém com algum protocolo antes do Santos Dumont. E aí tinha os irmãos Eles iam botar uma galinha, fazer a galinha voou antes que o Santos Dumont. Os puta miguezão, meu. Teve uma época que eu morava nos Estados Unidos, eu tinha um amigo lá americano, isso foi bem na época das Olimpíadas. Eu não sei se foi a abertura ou encerramento das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que teve o 14 bis que saiu voando do estádio ali e tal. E aí eu lembro que esse meu amigo virou pra mim, falou, cara, teve isso daí, aconteceu isso. O que é aquilo? Cerimônia de abertura. O cara nem sabia. Eu falei, não, Santos Dumont, contei a história pra ele, ele virou pra mim e falou, nunca ouvi falar nessa história. A gente não, isso não existe. Meteram um Coreia do Norte. Então não é nenhuma coisa. Nada mais. Não é nenhuma eles só coisa. Sabem do Wright e acabou. Não é nenhuma coisa que eles falam, tá, tudo bem, voou em 1903, em 1906. Não existe essa parte da história. Quem quiser saber, tá na área de pioneiros em alguns museus dos Estados Unidos, num cantinho, num nicho pequenininho, uma pequena maquete do 14 bis. Tapetão, né? Dizendo que é mais um cara ali que voou. No Smithsonian, Santos Dumont é considerado o primeiro a voar na Europa. Eles colocam assim, essa legenda, foi o primeiro a voar na Europa. Mas assim, é interessante que a legenda, você vê como a legenda já mostra que existe uma rixa. Eles falam assim, Santos Dumont foi o primeiro a voar na Europa, mas voou muito menos do que os irmãos Wright voavam na mesma época. Essa é a legenda. E uma maquetinha assim, que é um brinquedinho do 14 bis. Aí você fala assim, aqui tem provocação. Lógico. Isso não é uma provocação. Óbvio, porra. Então, eu mesmo para tirar essa foto, eu tive que me agachar no chão, porque eles colocaram, inclusive, essa maquete no chão. Olha. Ela tá ali, dentro de uma caixa na parede. Cada um vai puxar a sardinha pro seu. Esses miguezão que eles dão, meu. Lá em Oshkosh, inclusive, tem um museu, né, de aviação no aeroporto. E logo que você entra no museu, o primeiro que tem lá é o Flyer, gigante em tamanho real, com os bonecos lá dos irmãos Wright. E também, em algum canto de pioneiros ali, tem um quadradinho. Tem um mini craque do Santos. Não, o Santos Dumont nem aparece, é só 14 bis, não tem nem o cara lá. Não adianta que eles não vão... Esquece. Não. E aí, eles dão um miguezão, mas eles ficam no migué deles. Tigra